Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um tópico quente, segunda fase da transferência externa. Meu nome é José, estamos aqui hoje com o Pedro, que vai explicar como é que faz o passo a passo para você descobrir o que você tem que fazer, o que você tem que estudar. Então, encontrar todos os materiais aí para você se preparar adequadamente para a prova. Pessoal, uma coisa bastante que você vai se deparar na sua jornada prestando a transferência, me deparei quando eu fui prestar, é tentar entender como funciona a prova, né? A gente já tem um outro vídeo aqui no canal, a gente tem outro vídeo que você pode procurar aqui, se você não tiver no YouTube, vai estar na rede social postada, que são que fala sobre o que é a prova, né? Então, depois que você descobriu como é a primeira fase, muita gente que passa acaba sendo surpreendido, né? A pessoa passa da primeira fase e ela não faz ideia de como funciona a segunda. Eu vou te dizer por experiência própria. A primeira vez que eu prestei a transferência, eu não fazia ideia do que eu ia ver na segunda fase. E essa é uma experiência que me acompanha até hoje, só que agora, quando eu falo com os alunos, eu falo com bastante aluno que vai para a segunda fase e não tem a mínima noção do que vai esperar. E como você já sabe, como você já ouviu a gente falando aqui, a segunda fase é o segredo para você ser aprovado. Porque, como a gente já sabe, não existe concorrência. Posso dizer até que na maioria dos cursos, para não ser assim, cometer algum engano, a maioria dos cursos não existe concorrência. Então, se você vai para a segunda fase, você está preparado e você atinge a nota mínima, você está automaticamente aprovado. Então, hoje, eu e José, a gente vai te contar tudo que eu queria que alguém tivesse contado para mim quando eu fui prestar transferência. Então, fica ligado, papel e caneta na mão, que tudo que a gente vai te contar aqui vai ser de extrema importância para esse seu ano de preparação. Pedro, então passa agora rapidinho para a gente um panorama geral aí dos editais da segunda fase, como é que funciona, onde encontrar esses editais. Bom, a primeira coisa, onde encontrar esses editais? Esses editais você obviamente vai conseguir encontrar eles num primeiro lugar, que é no site da própria instituição que você está prestando, mas existe um lugar em toda a internet onde eles estão reunidos em uma página só, que é o site da Pró-Reitoria de Graduação da USP, www.prg.usp.br. Você acessa o site da Pró-Reitoria de Graduação da USP e lá você vai encontrar todos os editais da segunda fase. E o porquê de você entender como funciona a segunda fase é justamente pelo que eu acabei de falar. Porque, como você tem que atingir uma nota mínima, você tem que se preparar para essa prova. E agora, a respeito de como são esses editais, a gente tem um espectro, né? A gente tem tanto editais onde eles fornecem todas as informações para a gente, ou seja, o que cai, como que é a prova, uma referência bibliográfica, por exemplo, como outros tipos de editais onde não tem nenhuma referência sobre o que você pode esperar da prova, se ela vai ser dissertativa, se ela vai ser de múltipla escolha, se vai rolar uma entrevista, como que vai ser. Então é isso que você precisa ter em mente. Você precisa ver o caso do seu curso. Por exemplo, o meu curso era engenharia na Poli. Engenharia na Poli é um caso bastante específico. Por quê? Porque é um curso onde todas as informações são divulgadas. As provas antigas, os gabaritos, a ementa da prova, né? Então, os tópicos que vão ser cobrados um a um. E existem outras provas, como, por exemplo, educomunicação, medicina, direito Ribeirão não. Direito Ribeirão entra mais como apoio, onde está tudo indicado. Mas medicina, por exemplo, eles não deixam especificado quais são os conteúdos. Para você ter uma noção, assim, a nível básico, que a gente pode falar que serve para todas as provas, é que todas as provas de segunda fase elas vão procurar explorar apenas matérias do primeiro e segundo semestre, ou seja, do primeiro ano da graduação. Então, isso vai funcionar para todas. O problema é, algumas delas especificam, por exemplo, a Poli, ela exclui várias matérias e te diz, você tem que estudar só isso, isso e isso.
E além disso, ela me mostra todos os tópicos de cada um desses pontos. Já outros cursos não, eles não me dizem o que eu tenho que estudar, quais são os conteúdos que eu tenho que estudar, quais são as bibliografias. Eu acho que no mínimo assim as bibliografias eles passam, mas eles não vão te dizer em momento nenhum quais tópicos dentro dessa bibliografia são mais importantes. Então presta bastante atenção no nosso conteúdo de hoje, que hoje o nosso intuito é tirar essa dúvida da sua cabeça, que você entenda de uma vez por todas como vai funcionar a sua segunda fase. Isso aí, Pedro. É importante ressaltar, né, mesmo essa questão do espectro. Então, você tem vários tipos de curso e o principal aqui que você deve, né, fazer hoje é você se identificar. Que espectro do curso que eu tô? Vamos dizer assim, poli, que você tem todas as informações, eu estou em educomunicação, que eu tenho apenas 10 referências, que são basicamente 10 livros ali, né? Onde que eu tô? Você se situa ali e você vê quais são as dicas que fazem mais sentido para você, de acordo com o que a gente vai apresentar aqui. Então, assim, eu e o Pedro, a gente leu todos os editais, tá? A gente sabe bem. Então, aqui a gente vai passar algumas dicas específicas aí para você conseguir encontrar as informações para o seu caso. Bom, que você daria a sua primeira dica aí, Pedro? Pô, encontrei meu edital é assim, assim, assado, mas assim, primeiro ponto, qual que seria? Bom, o primeiro ponto foi o que eu tinha falado, né? Você procurar o edital no Google. Então, você vai procurar, no meu caso, eu prestei Poli. Então, você vai procurar o site da Poli e você vai procurar a parte da transferência. Outro ponto, existem, cada instituto ele tem um site. Existem poucos institutos que não têm site, mas esses daí eu acho que são bem exceção mesmo. E aí, dentro do site desses institutos, você vai localizar com mais ou menos dificuldade o edital. Mas a principal dica que eu tenho para falar, José, é a parte de explorar um pouco o Júpiter, que é um sistema onde os alunos eles conseguem consultar todas as disciplinas que são dadas em todos os cursos da USP. Sobre essa parte do Júpiter aqui, eu vou explicar para vocês. O Júpiter é basicamente o sistema que a USP usa para divulgar informações de cursos, das disciplinas, etc. Por exemplo, para os alunos, é onde você faz a matrícula, onde você emite documentos, onde você consegue pegar o seu histórico escolar, enfim. Tudo isso que toda faculdade tem, e no caso da USP, é um site chamado Júpiter, tá? Então, aqui, o que eu gostaria de fazer agora com vocês é fazer um exemplo prático aqui do passo a passo que você deve seguir. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, e aí vocês vão ver como é que funciona, do que eu estou falando e o que é esse tal de Júpiter, tá? Bom, essa daqui é basicamente o Júpiter que eu falei para vocês. Tem essa parte aqui de usuário e senha, mas é basicamente para alunos, tá? E essa parte que eu vou mostrar para vocês não precisa estar logado. Onde que a gente vai aqui primeiro? Então, tem essa aba aqui da esquerda, público, a gente entra em cursos de ingresso, tá? Aqui em curso de ingresso, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro procurar a unidade, tá? Do seu curso. Então, aqui tem todas da USP, tá? Literalmente todas estão aqui. E o que eu vou fazer hoje vai ser um exemplo baseado num dos comentários que a gente teve no último vídeo, tá? Então, seria para licenciatura em matemática. Então, vou fazer um exemplo aqui só para vocês verem e depois vocês aplicam no caso da faculdade de vocês. Então, licenciatura em matemática, diurno, né, que é o caso que a gente está vendo, é esse daqui, ó, o Instituto de Matemática e Estatística, que chama IME, tá? Curso aqui, então vou procurar matemática licenciatura diurno, ok? Bom, aqui ele basicamente fala informações do curso no geral, mas daqui não interessa para a gente hoje, tá? O que a gente vai querer é essa aba aqui, grade curricular. Bom, como o Pedro mencionou, basicamente o que cai nas provas é primeiro e segundo semestre. Isso é o que cai, tá? Em 99, se não 100% dos cursos aí. Aqui tem o nome das matérias e tal, mas o que a gente precisa de importante é essa tabela aqui, tá bom? Então, o que é essa tabela? É a tabela que demonstra o nome de cada disciplina que cai no primeiro e segundo semestre ideal do curso de matemática. A gente não vai tirar, né, a ideia tipo, de que matéria que a gente vai estudar do nada. A gente tem que se basear no edital de alguma maneira. Então, eu vou apresentar o do IME para a gente ver. Bom, esse aqui é o edital, tá? E aqui, ó, licenciatura em matemática, diurno e noturno. O nome da matéria aqui, que cai na prova, tá? É esse daqui, ó. Cálculo com geometria analítica. Bom, você lê o edital aqui, ó, equações de equações, equações de uma reta, posição relativa de retas, enfim, tudo isso aqui.
E o que a gente vai fazer agora? A gente volta aqui para o Júpiter. Bom, a gente tem uma noção aqui do que cai, né? Dos subtópicos, vamos dizer assim. E a gente vê, bom, o nome da matéria é Cálculo com Geometria Analítica. O que a gente vai procurar aqui? Matérias que tenham no nome Cálculo ou Geometria Analítica, porque a gente não tem uma matéria específica chamada Cálculo com Geometria Analítica, como vocês podem ver. Bom, qual seria a primeira matéria que eu clicaria? Geometria Analítica, tá? Quando eu clico aqui, ó, nesse link, ele abre o programa da disciplina. O que isso quer dizer? Ele mostra, né, quem que é o professor responsável, o programa da disciplina, o programa resumido, enfim. Nesse caso aqui, você pode ver aqui até que é igual, tá? Mas qual que é o meu ponto aqui? Você consegue procurar a partir daqui quais são os tópicos cobrados na disciplina. E sabendo isso, se você acabar comparando com o edital, tá? Você vê que muitos deles têm semelhança. Então, o que a gente faz? A gente descobriu, basicamente, que essa é uma das matérias principais que vão cair na sua prova. Tá, mas só saber o programa ou saber a matéria não te ajuda muito, tá? O que a gente faz a partir disso? A gente procura no Google mesmo. A gente vai e procura, por exemplo, MAT 0105, né? Geometria Analítica MUSP. Aí você procura como você quiser, tá? Mas quanto mais informação, pode ser que você encontre melhor o resultado que você quer. Então, às vezes, só colocar o instituto não adianta, coloca tudo, tá? Principalmente a sigla da disciplina. Então, como a gente pode ver aqui, tem vários resultados, tá? E o que eu vou explicar agora? Esse site é basicamente um site público, ou seja, muitas das disciplinas, tá? Não são todas da USP, mas muitas delas, principalmente essas fundamentais, têm um site público. Ou seja, os professores divulgam todas as informações da disciplina nesse site. Então, nota de aluno, lista de exercício, prova, vai estar tudo aqui. Então, vou clicar aqui nesse primeiro para vocês verem. Está aqui, ó, MAT 0151 de 2009. O ano pouco importa, porque as provas muitas vezes repetem, principalmente nas provas de exatas, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui? Você encontra informações gerais de disciplina, você encontra listas, ó, lista 1, lista 2, links interessantes, enfim, você entende tudo dessa matéria a partir desse site aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, por exemplo, ó, gabarito da P3, licenciatura. O que a gente encontra aqui? Uma prova, não é nem com gabarito, é com solução completa, é a resolução da prova. Ó. Ele explica tudinho. Então, é uma prova prática, tá, do próprio IME, que muitas vezes, tá, condiz com a própria realidade da prova. Então, a gente bate muito nisso de você ter que, né, se preparar para a realidade da prova. Porque não adianta você achar que você sabe derivada, achar que você sabe geometria analítica, se você não fez uma prova da USP, tá? Então, você tem que se basear comparado com as provas da USP. Então, esse aqui é um exemplo. Pô, onde que eu acho material para estudar? Ah, o livro. O livro às vezes é genérico. Eu recomendo sempre prova e lista, tá? Então, baseie-se ao máximo em provas e listas. Então, assim, essa daqui é basicamente a dica geral, tá? Não são todos os sites que você vai encontrar isso, não são todos, tá? Mas muitas você consegue encontrar esse tipo de informação, ou alguma informação que acaba te ajudando. Porque, como o Pedro comentou também, às vezes a gente está prestando a transferência meio no escuro, não sabe, não tem informação clara, não está fácil ali mastigado para você. Você tem que correr atrás. Então, essa é uma puta dica, para ser muito sincero, tá? Agora eu acho que o principal, José, é mostrar para quem tem um edital que não tem nenhuma informação. Então imagina que matemática, já para a gente já aproveitar essa tela que a gente já está apresentando, imagina que a gente tivesse o edital e esse edital não descrevesse com precisão que a matéria que cai é o que envolve álgebra e geometria. Como que você daria essa dica aí para quem está ouvindo a gente? Como essa pessoa poderia se guiar, né, para tomar o norte? Assim, primeiro ponto a gente já passou, matéria do primeiro ano básico, então primeiro e segundo semestre. Mas só nisso, se a gente for ver aqui, tem 11 matérias. Concorda que isso dá 11 matérias, dá um trabalho, e a gente sabe que não são essas 11 matérias que vão cair. Então, que dica que, por experiência que você tem, você daria para quem não tem nenhuma referência? Tá, eu vou te dar a dica que a gente vai separar, tá? Então, basicamente, o que é mais importante, depois para o menos importante. Então, o critério mais importante que eu faria aqui, então, por exemplo, se eu for pegar o curso de educomunicação, tá?
que eu faria? Vamos supor que aqui é o dia da comunicação. Eu pego aqui, uso um pouco da minha intuição, o que eu acho que é mais fundamental primeiro, né, na hora das minhas pesquisas, o que é mais importante para o curso e, pô, sei lá, vou clicar aqui em cálculo, tá? O que eu faço? O de comunicação, ele dá basicamente só o nome dos livros, então a referência bibliográfica. O que eu faço? Eu comparo com a referência bibliográfica aqui de baixo, entendeu? Pô, bateu? Ou, sei lá, alguns livros bateram? O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente toda a disciplina está baseada na bibliografia que a gente mencionou, né? Ou que está no edital. Então, isso já é uma dica muito boa para você, tá? Pô, mas às vezes o meu curso, né? A referência se repete, a referência tem para mais de uma matéria, enfim. O que a gente faz? A gente usa, de novo, o critério, tá? Sempre se baseando aí num pouco do bom senso, o que é fundamental, o que é importante, né, para o seu curso como um todo. Então, por exemplo, outro critério que a gente pode usar é requisito, né? Então, requisito é basicamente, se eu quero, por exemplo, eu vou cursar cálculo 2. Para eu cursar cálculo 2, eu tenho que ter feito cálculo 1, né? Para eu conseguir entender cálculo 2. Então, por exemplo, a partir disso, você consegue entender que cálculo 1 é uma matéria importante, porque ela é requisito para outras. Então, se a gente pegar aqui e ver geometria analítica, ó, a gente pode ver que ela é requisito para outras matérias, ó. Inclusive de semestres posteriores, tá vendo? O que isso significa? Que é uma matéria importante, né? Então, às vezes, até tem aquele requisito duplo, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, para eu cursar essa disciplina aqui, né? Ela tem um requisito, tipo, por exemplo, essa introdução à análise, tem a requisito de cálculo para funções de uma variável real, e às vezes esse cálculo para funções de uma variável real tem um requisito em geometria analítica, sabe? Então, você vai vendo que realmente essa matéria é muito importante por um entendimento do curso inteiro. Ó, eu daria uma dica mais prática ainda do que o José está falando. Vocês conseguem ver que, assim, por exemplo, no meu caso, eu vim de uma faculdade particular. E na faculdade que eu fazia, não tem essa de pré-requisito. Eu recebia minha grade pronta, e aí eu não tinha essa noção. E até mesmo quando eu entrei na USP, entender um pouco de que eu precisava fazer cálculo 1 para fazer cálculo 2, assim, parece bastante fácil, né? Mas quando você vê aqui, as pessoas costumam falar pré-requisito, muita gente, principalmente que é de fora, não entende. Qual que é a minha dica prática para você que está ouvindo a gente? Vocês conseguem ver as colunas que a gente tem nessa planilha. Você consegue perceber que a primeira primeiro semestre ideal, a segunda é crédito aula. O que significa crédito aula? A USP ela meio que dá um valor de créditos que variam de acordo com a quantidade de horas, com a carga horária semanal que você tem da disciplina. Isso significa o quê? Que a disciplina que tem 6 créditos aula, ela tem mais horas por semana que, por exemplo, as que tem 2. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de você ficar nessa de procurando requisito, 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 a minha dica prática para você é bate o olho nessa coluna, vê os créditos aula. Foque nas disciplinas que têm a maior quantidade de crédito. Então, por exemplo, aqui nesse caso, que é de matemática, licenciatura em matemática, a gente sabe, com base do edital, que a matéria que cai é cálculo e a outra matéria que cai é geometria. Então, eu não preciso pensar, mas pensando que esse edital não existisse, ou melhor ainda, ele existisse, mas não fosse tão claro quanto o que eu faria? Eu viria aqui, eu olharia o primeiro e segundo semestre ideal e eu procuraria as disciplinas que têm maior quantidade de crédito aula. Então, assim, é uma dica muito prática para você que está ouvindo a gente, ou que está assistindo a gente, tentar trazer um pouco de luz para essa situação nebulosa, né? Muitas vezes, que é você procurar informações a respeito da transferência. Perfeito, Pedro. Eu acho que é um outro critério aí que a gente pode aplicar na análise que com certeza clareia e ajuda a gente aí a entender melhor o que pode cair. Mas, José, agora você quer que que eu te conte qual que é a melhor dica que eu posso dar para quem está ouvindo a gente? Fala aí, Pedro. Agora é aquela dica de quem passou por essa situação, que muitas vezes você não sabe por onde começar, por onde eu comecei. Eu comecei procurando a lista de aprovados dos anos anteriores.
Então, essa é uma prática muito, muito comum. Então, você que está ouvindo a gente, não acha que você vai ser o primeiro a fazer, que você vai ser o primeiro a incomodar, né? Incomodar alguém que passou no ano anterior pedindo dúvida. Tenha certeza que essa pessoa que passou, ela com certeza falou com alguém que já tinha passado antes dela. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu depois com os alunos que foram meus alunos, né, que vieram depois. Sempre esse contato com quem já passou. Por quê? Porque imagina que essa é a primeira vez que você está fazendo, você não sabe de nada, quem já fez e principalmente já teve sucesso, pode servir como uma grande fonte de informação para você. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar pela lista de aprovados, então aqui no caso é para o Instituto de Matemática e Estatística, para a vaga de licenciatura em matemática. O que você vai fazer? Você vai procurar essa lista de aprovado, você vai encontrar essa lista, você vai ver vários nomes lá, e o que você vai fazer? Você com certeza que está ouvindo a gente, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem Twitter, enfim, você tem diversas redes sociais. E você tem o pai de todos, o Google. Que você vai fazer? Você vai pegar o nome completo dessa pessoa e você vai procurar lá. E com muita delicadeza e educação, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. No meu caso, o que eu fiz? Eu encontrei essas pessoas, uma lista que, se não me engano, era de 25 aprovados, que no ano anterior ao meu, acho que foram 25, 23 aprovados na Poli. O que eu fiz? Peguei o nome dessas 23 pessoas e comecei a procurar. Ah, eu encontrei de todo mundo? Não. Não encontrei de todo mundo. Eu já encontrei, vamos pensar que de 25 eu encontrei 15. Ah, Pedro, mas todo mundo te respondeu? Não. Não foi todo mundo que me respondeu. Para ser bem honesto com você, eu mandei mensagem para as 15, das 15 que me responderam 3. Bom, Pedro, mas essas 3 pessoas que te responderam, elas te passaram a informação que você precisava? Não. Das 3, uma me passou, mas bastou essa uma para eu conseguir desenvolver toda essa minha trajetória rumo à aprovação. Então, essa talvez seja a dica de ouro desse nosso vídeo de hoje. Se você já passou pelo edital, se você já veio no Júpiter procurar, se você já investigou a fundo e ainda assim existe um pouco de falta de informação, não tem segredo. Você vai descobrir essa informação procurando por aprovados dos anos anteriores. Concorda comigo, José? 100%. Inclusive, vou até reiterar, falando um pouquinho mais, tá? Vou contar aqui de uma história muito rápida aqui do que aconteceu comigo na Poli, tá? Basicamente, estava na minha primeira matéria ali de cálculo 1, né? Bom, o professor dando as aulas, eu anotando, entendendo, né? Ok. E ele falou, bom, agora a gente disponibilizou a lista 1, né? Passem a lista aí, né, para vocês prepararem para quando estiver chegando na prova. Ok. Aí eu peguei ali, olhei a lista, pô, exercício 1A. Aí eu não consegui. 1B, eu também não estava entendendo. Aí o que eu fiz? Falei, vou dar uma olhada em videoaula do YouTube, né, para retomar um conceito, para entender e tudo mais. Beleza. Peguei, fui lá no YouTube, vi uma playlist ali completa lá de um curso ali simples, né, de cálculo, basicamente, mas falei, pô, tô entendendo, tá tranquilo. Aí eu cheguei, voltei na lista ali, vi um A de novo, não sei fazer. Um B de novo, não sei. Aí, né, naquele ritmo de FUVEST, ainda não sabe pula, né? Fui para um C, também. Acho que esse eu sei fazer. Aí eu consegui resolver o C. Aí o D também não consegui. Mas aí você me pergunta, quantos itens tinha, né? Quantas letras tinha? Ele ia para além de Z, tá? Então o exercício 1 tinha, sei lá, 40 itens. E de todos os 40 eu não sabia resolver. O que é a minha conclusão? Onde que eu quero chegar com isso aqui? Não adianta você pegar e ver um conteúdo genérico da internet, achar que está entendendo, achar que está manjando, resumiu, se você não fez uma prova com o nível da USP, tá? A realidade é diferente. E é por isso que muita gente não atinge a nota mínima. A pessoa acha que entendeu o conceito, acha que está sabendo, pô, fiz todos os exercícios lá, simples, aí chega um da USP e não consegue resolver. É muito comum pessoas zerarem as provas de transferência, tá? Isso aqui não é para te assustar, é para te ajudar a saber que você tem que se preparar assim, tá? Então, assim, a partir do momento que você pegou e você tem o nome da disciplina, a sigla da disciplina aqui, o que você faz? Se você realmente não achou ninguém de transferência, porque não achou uma lista passada, etc, etc, você pode inventar um monte de desculpa. Mas, assim, você pega, procura alguém, algum conhecido, né, ou que preste, que faça licenciatura em matemática, por exemplo, no IME, procura essa pessoa e faz mesma coisa que o Pedro comentou.
pede ajuda para as pessoas, pede talvez um drive com ajuda, com resolução, com prova antiga, ou uma referência, uma bibliografia, alguma dica. Procura essa pessoa também, e aí? E aí você também não acaba não se restringindo a pessoas que prestaram a transferência externa, embora essas sejam as melhores pessoas para você procurar. Mas se você fala para a pessoa, olha, eu preciso de ajuda nessa matéria aqui, mate 0105. Pô, a pessoa fala, tranquilo, então eu tenho aqui ó, um drive separado aqui de materiais, ou tenho um livro que eu posso te indicar. Alguma coisa ela vai conseguir te ajudar, tá? Então, assim, use essa dica que é muito importante. Converse com quem já passou pelo problema. Isso te evita muita dor de cabeça e posso te garantir que te prepara muito mais para a prova. Eu acho que agora, assim, para dar um overview de tudo que a gente falou nesse vídeo de hoje, a gente te contou onde você vai encontrar o edital da segunda fase, o que você vai fazer se você encontrar as informações, o que você vai fazer se você não encontrar as informações, onde encontrar mais informações e o principal, você conseguiu perceber que você não precisa gastar R$ 1 para se preparar para essa prova? Você está ao seu alcance todo esse conteúdo. E a gente vai tentar entregar todo ele, assim, a maioria do conteúdo que é possível a gente compartilhar por aqui. Então, eu peço para você mais uma vez, se inscreve no nosso canal, clica no botão do sininho e ativa todas as notificações e o principal, aqui embaixo desse vídeo tem o link que vai te levar direto para o nosso canal do Telegram, onde você vai receber essa e muitas outras informações que são essenciais na sua jornada. Diria um último recado aqui antes, Pedro, só para o pessoal comentar aí embaixo o que achou, que precisa de ajuda, se tem alguma dica extra que pode dar também, que possa agregar o vídeo, se quer que a gente grave algum conteúdo, porque assim, como eu comentei, esse exemplo aqui que eu dei do Instituto de Matemática, né, para licenciatura em Matemática, veio a partir do comentário do vídeo anterior. Então, assim, a gente pode sempre ajudar muito mais vocês se vocês conseguirem comentar aí, falar o que vocês estão precisando, porque a gente entende bastante de transferência externa e eu tenho certeza que alguma coisa a gente consegue ajudar vocês sim. Muito obrigado aí por ter assistido até o final do vídeo. Eu acredito que se você assistiu até aqui, você tem uma chance muito maior de passar de quem não viu esse vídeo. Isso eu te garanto. Abraço.